A tela escura se enche de olhos brilhantes refletindo a luz da lua. O som distante de grilos e passos pesados ecoa na savana noturna. À noite, o reino dos caçadores silenciosos. Quando o sol se esconde, o medo se espalha. Há 20 milhões de anos não eram apenas os homens que caçavam. Eram também as sombras com presas. A câmera mostra o Machairodus, um felino ancestral, maior que um leão, com presas longas e curvas. Ele se move entre árvores baixas, quase imperceptível. Conheçam o Machairodus, um dos primeiros e mais temíveis felinos com dentes de sabre. Ele era um mestre da emboscada, movendo-se com um silêncio que desafiava seu tamanho colossal, maior que o de um leão moderno. Suas presas, longas e curvas, não eram para exibição, eram ferramentas de morte. Onde ele caminhava, a lua era testemunha de sangue. Cada passo seu era uma promessa de perigo, um lembrete constante de que a escuridão pertencia a ele. Um grupo de hominídeos se aglomera em volta do fogo. Eles olham ao redor, assustados, ouvindo rugidos distantes. Para os primeiros homens, a noite nunca foi um tempo de descanso. Era um estado de vigília constante. O fogo, sua única defesa contra as trevas, tremeluzia, mas não conseguia dissipar o medo primordial que os cercava. Eles sabiam. Nas sombras, algo os observava. Cada som desconhecido, cada farfalhar nas folhas era um alerta. A sobrevivência dependia de estar sempre atento, pois um momento de distração poderia ser o último. Um dos caçadores ergue uma tocha e caminha alguns metros. O som de um galho quebrando ecoa. Olhos amarelos surgem no escuro. A tensão era palpável. Um dos caçadores, talvez o mais corajoso ou o mais tolo, ergue uma tocha e se afasta da segurança do fogo, tentando identificar a ameaça. De repente, um galho se parte sob um peso imenso. E então, do negrume absoluto, 2 pontos de luz amarela surgem, fixos, famintos. Eram os olhos do predador, a personificação da morte noturna que os assombrava. Em um salto brutal, o felino abate uma gazela próxima ao acampamento. O grupo de hominídeos grita, batendo pedras e paus para afastar a fera. O ataque foi de uma velocidade e brutalidade chocantes. Em um borrão de músculos e fúria, o felino salta, não sobre os homens, mas sobre uma gazela que pastava perigosamente perto. O golpe é certeiro, fatal. O objetivo do felino não era caçar os humanos naquela noite, mas sim aterrorizá-los, mostrar quem realmente dominava aquele território. Os gritos da tribo e o barulho de paus e pedras batendo eram uma tentativa desesperada de afastar a fera. O Machairodus arrasta sua presa para as sombras. O som da carne rasgando mistura-se ao silêncio mortal da noite. Ignorando o barulho, o Machairodus arrasta sua pesada carcaça para a escuridão da qual veio. O som da carne sendo rasgada ecoa, misturando-se ao silêncio opressivo da noite. Para os hominídeos, era uma demonstração clara de poder, um aviso de que eles viviam por permissão daquela criatura. Ao amanhecer, a tribo examina rastros de sangue. Eles se olham, levantam lanças rudimentares e seguem em fila. Com a chegada da luz do sol, a tribo emerge do seu refúgio. O medo da noite dá lugar a uma nova determinação. Eles examinam os rastros de sangue, não com pavor, mas com um propósito. Em seus olhos, uma decisão silenciosa é tomada. Lanças rudimentares são erguidas. Para sobreviver, para reconquistar a noite e garantir o futuro, era preciso fazer o impensável, caçar o caçador. O felino aparece em uma clareira, ainda manchado de sangue. Os caçadores formam um semicírculo. Seguindo os rastros, eles encontram a fera numa clareira. O Machairodus, ainda manchado com o sangue da sua presa, os encara com desdém. Mas desta vez, os homens não recuam. Eles se espalham, formando um semicírculo, uma muralha frágil de carne e osso contra um monstro de garras e presas. O homem não tinha a força da fera,
mas possuía algo talvez mais poderoso: a coragem coletiva. A união contra um inimigo comum. Lanças são lançadas. O felino salta sobre um caçador, derrubando-o. Outro corre em desespero, mas volta para ajudar. É um confronto brutal. Carne contra pedra, instinto contra estratégia. A batalha começa. Lanças de madeira afiada voam em direção ao felino. A fera, enfurecida, salta sobre um dos caçadores, derrubando-o com um golpe de pata. O pânico se instala. Um homem corre, mas o grito de seu companheiro o faz parar. Ele se vira. O instinto de autopreservação luta contra o laço da tribo. O que se segue é um confronto brutal. A força bruta do instinto animal contra a estratégia nascente da mente humana. É carne contra pedra, presas contra lanças. Após vários golpes, o felino cai lentamente. A câmera foca em seus olhos se fechando. O silêncio domina a cena. Apesar das perdas, os golpes dos caçadores encontram seu alvo. Ferido, exausto, o grande felino vacila. O gigante que governava a noite começa a tombar. Ele cai lentamente. E seus olhos, que antes brilhavam com ferocidade, perdem o foco e se fecham para sempre. Um silêncio profundo domina a clareira, quebrado apenas pela respiração ofegante dos sobreviventes. Naquela noite, as sombras foram vencidas. Mas o preço foi alto. Homens caíram. E a fera, em sua morte, começou a se transformar em mito. A tribo dança ao redor da fogueira. A pele do felino é retirada, suas presas transformadas em amuletos. De volta ao acampamento, a dor se mistura à celebração. A tribo dança ao redor de uma fogueira crepitante, não apenas de alívio, mas de triunfo. A pele do felino se torna um manto, suas presas viram colares e amuletos. O homem não caçava apenas por carne ou para eliminar uma ameaça. Ele caçava por símbolos, caçava poder. Cada vitória contra uma grande fera era absorvida, transformada em história, em lenda, fortalecendo o espírito da tribo para as gerações futuras. Imagem corta para caçadores modernos com rifles apontados contra leões e tigres. Um leão abatido é exibido como troféu. Milênios se passam, mas o confronto continua. Hoje, no entanto, as lanças de madeira deram lugar a rifles de alta precisão. A caçada não é mais pela sobrevivência, mas pelo ego humano. Felinos que antes governavam continentes, símbolos de poder e da própria natureza selvagem, agora lutam para não desaparecer da face da terra, caçados não por necessidade, mas por esporte. A tela se divide. De um lado, os caçadores pré-históricos dançando em volta do fogo. Do outro, caçadores modernos tirando fotos com presas abatidas. De um lado, vemos nossos ancestrais, honrando a fera que lhes deu força e mito. Do outro, vemos caçadores modernos posando para fotos, reduzindo um animal magnífico a um mero troféu para exibir nas redes sociais. A motivação mudou drasticamente. As sombras sempre acompanharam a humanidade. Na pré-história, eram monstros com presas que nos forçaram a evoluir. Hoje, as sombras são as consequências das nossas próprias escolhas, da nossa arrogância. E a pergunta ecoa através do tempo, mais urgente do que nunca: quem será caçado amanhã? O felino ou o próprio homem, encurralado por um planeta que ele mesmo destruiu? Obrigado por assistir. Se você se interessa pela complexa relação entre o homem e a natureza, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos episódios de As Grandes Caçadas, do Instinto à História. Até a próxima!